Olá pessoal, uma boa tarde para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. Para que não esqueçamos da triste era do necrogoverno mitomaníaco, ou seja, governo da morte e da mentira compulsiva. E venhamos abaixar a guarda. Vem a contagem progressiva. Já passaram 30 dias da saída do fascismo e do cristofascismo. O que é o cristofascismo? Que é uma palavra que eu sempre estou falando em meus vídeos. Agora vou explicar. O cristofascismo é, em 1970, a teóloga alemã Dorothee Sölle cunhou o termo cristofascismo para definir uma postura política que combina cristianismo com fascismo, baseando-se no fato de as relações do Partido Nazista Alemão com as igrejas cristãs haverem contribuído para o desenvolvimento do Terceiro Reich, ou seja, do governo do chanceler Hitler, e da entrada da democracia. Antes que esqueçam, peço que dê um like ou dislike, aperte no sininho para receber notificações dos vídeos e nos ajude a divulgar o nosso canal compartilhando os vídeos. Por favor, deixe o seu comentário e dê a sua opinião sobre o conteúdo do vídeo. O assunto que estarei trazendo hoje é PP, PL, republicanos fecham apoio a Rogério Marinho para a disputa da presidência do Senado. Quero trazer esta notícia que foi postada pelo 247. O título da notícia é PP, PL e republicanos fecham apoio a Rogério Marinho para a disputa presidência do Senado. Em discurso, Marinho disse que é preciso moderar a avidez, os excessos daqueles que estão chegando ao governo. Meu comentário. Quero trazer esta notícia, já fazer o meu comentário e trazer um contexto histórico sobre o assunto, que é PP, PL e republicanos fecham apoio a Rogério Marinho para disputar a presidência do Senado. A reunião contou com senadores bolsonaristas como Carlos Portinho, Tereza Cristina e Flávio Bolsonaro, que, juntamente com Rogério Marinho, falaram em coletiva de imprensa sobre o bloco.
Gente, todos sabiam que Jair Bolsonaro sempre se pronunciou contra a democracia, sempre demonstrou ser autoritarista, um homem capaz de fazer qualquer coisa para atingir os seus propósitos de domínio. Jair Bolsonaro se preparou. A lei que criou oficialmente as emendas de relator nasceu de uma iniciativa do Executivo, o PLN número 51, que alterou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, em 2020, número 13.898 de 2019, apresentada ainda em dezembro de 2019, que é o orçamento secreto, que liberou 19 bilhões e posteriormente serviu para a compra de votos para Bolsonaro eleger seus candidatos Arthur Lira na Câmara Federal e Rodrigo Pacheco no Senado Federal, e passou 16,5 bilhões para Arthur Lira e o Centrão, que serviu para a campanha de Jair Bolsonaro, e do Centrão, que mesmo que Jair Bolsonaro perdeu a eleição para o presidente da República hoje, seus aliados do Centrão, o PL de Valdemar da Costa Neto, que o acolheu e lhe emprestou a legenda. O PL e os aliados de Bolsonaro hoje têm a maioria de deputados federais e senadores. Voltando ao assunto principal, que é PP, PL e republicanos fecham apoio a Rogério Marinho para a disputa da presidência do Senado. O PP, PL e republicanos decidiram na manhã deste sábado 28, em Brasília, formalizar o bloco de apoio à eleição de Rogério Marinho, PL Rio Grande do Norte, para a presidência do Senado Federal. Meu comentário, tendo em vista que Jair Bolsonaro e seus aliados ter usado o dinheiro do orçamento secreto para fazer suas campanhas e seus aliados ter conseguido a maioria de parlamentares, o que vemos hoje é que, apesar de Bolsonaro ter perdido a eleição, está nos Estados Unidos temendo uma prisão preventiva, só que ele está de lá coordenando a política. E aqui no Brasil, o seu filho Flávio Bolsonaro, que faz parte do bloco de apoio do senador Rogério Marinho, que é mais inteligente do que o pai, sabe articular, conversar e negociar. Segundo o 247, os aliados de Bolsonaro, PP e PL e republicanos, decidiram na manhã deste sábado 28, em Brasília, formalizar o bloco de apoio à eleição de Rogério Marinho, PL Rio Grande do Norte, para a presidência do Senado Federal. Rogério Marinho, que minimiza a minuta do golpe e defende liberdade de expressão e diz que a minuta é um documento apócrifo, que é uma retórica
falaciosa dos golpistas. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, também participou da reunião, assim como Marcos Pereira, republicanos, e Ciro Nogueira, PP. Meu comentário. E ainda, para participar da reunião de formação do bloco para apoiar o Rogério Marinho estão Valdemar da Costa Neto, proprietário do PL, que está todo enrolado com a justiça por tentativa de impugnar a eleição para presidente e agora, recentemente, dá uma entrevista e fala sobre a minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres. Veja o vídeo. Tinha na casa de todo mundo, diz Valdemar, sobre a minuta golpista de Torres. Todo mundo, diz Valdemar, sobre a minuta golpista de Torres. Ouçamos o áudio. Tinha na casa de todo mundo, diz Valdemar sobre minuta golpista de Torres. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, afirmou que várias minutas golpistas circulavam no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Uma delas foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que está preso. Em entrevista ao jornal O Globo, Valdemar diz que chegou a receber sugestões para impedir a posse do presidente Lula, PT, mas que ele teve o cuidado de triturar. Nunca comentei, mas recebi várias propostas, que vinham pelos correios, que recebi em evento político. Tinha gente que colocava o papel no meu bolso, dizendo que era como tirar o Lula do governo. Advogados me mandavam como fazer utilizando o artigo 142, mas tudo fora da lei. Tive o cuidado de triturar. Valdemar Costa Neto em entrevista ao Globo. O chefe do partido de Bolsonaro disse que documentos desse tipo podiam ser encontrados na casa de todo mundo. Aquela proposta que tinha na casa do ministro da Justiça, isso tinha na casa de todo mundo. Muita gente chegou para mim agora e falou: pô, você sabe que eu tinha um papel parecido com aquele lá em casa. Imagina se pegam. Valdemar também afirmou que Bolsonaro teria sido pressionado a fazer algo errado, e que havia gente que achava que ele podia dar o golpe. O Bolsonaro não quis fazer nada fora da lei. A pressão em cima dele foi uma barbaridade. Como o pessoal acha que ele é muito valente, meio alterado, meio louco, achava que ele podia dar o golpe. Ele não fez isso porque não viu maneira de fazer. Em seu discurso, Marinho elogiou o que chamou o legado dos governos Michel Temer, MDB, e de Jair Bolsonaro, PL, em ações, principalmente no âmbito da economia. Entre aspas, 6 anos de transformações e modernizações, e parte desse legado está em risco, afirmou Marinho, que foi um dos principais articuladores da reforma trabalhista e da Previdência. Meu comentário. Quando o senador Rogério Marinho elogia o legado do governo Michel Temer e Bolsonaro e diz, principalmente na economia, em seu discurso, Marinho elogiou o que chamou de legado dos governos Michel Temer, MDB, e de Jair Bolsonaro, PL, em ações, principalmente no âmbito da economia. 6 anos de transformações e modernizações,
e parte desse legado está em risco, afirmou Marinho, que foi um dos principais articuladores das reformas trabalhistas e da previdenciária. Gente, essa é uma das estratégias do fascismo. Sempre atribuir as coisas negativas aos seus adversários e as positivas a eles. Quando ele fala delegado de Temer e Bolsonaro, certamente está contra-atacando Lula. Quando diz no Uruguai que quando deixamos a presidência, o Brasil era a sexta economia do mundo e voltamos agora e o Brasil está na 13ª posição da economia do mundo. Significa que quase tudo que nós fizemos em benefício social em 13 anos de governo foi destruído em 6 anos. Ou melhor, em 7 anos, 3 do golpista Michel Temer e 4 do governo Bolsonaro, afirmou o presidente Lula. Em seguida disse que é preciso moderar a avidez, os excessos daqueles que estão chegando ao governo e que, no afã de impor a sua agenda, querem destruir o que foi feito de forma vistosa a favor do Brasil. Quarto, meu comentário. Quando Rogério Marinho fala é preciso moderar a avidez, os excessos daqueles que estão chegando ao governo e que, no afã de impor a sua agenda, querem destruir o que foi feito de forma vistosa a favor do Brasil. Na realidade, é tudo ao contrário. O novo governo está ávido para reconstruir tudo que foi destruído através daquilo que ele chama de legado vistoso, que foi a reforma do INSS, que tirou os direitos dos aposentados, a reforma trabalhista, que tirou os direitos dos trabalhadores, o preço de paridade internacional PPI, ou seja, o povo brasileiro que ganha em real e paga os combustíveis pelo dólar, que é a causa dos altos preços do petróleo, que pagamos tudo isso para que os grandes acionistas da Petrobras ganhem milhões de lucro, onerando o povo brasileiro. Já falando como candidato, Marinho disse que, se for eleito, em 1º de fevereiro, assinará a abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar os ataques dia 8 de janeiro. 5. Meu comentário. Gente, quando Rogério Marinho fala que, se for eleito, em 1º de fevereiro vai assinar uma CPI para investigar os ataques de 8 de janeiro. É evidente que ele, como um dos apoiadores de Jair Bolsonaro e participantes das ideologias golpistas, não irá fazer CPI na tentativa de punir os verdadeiros culpados, mas sim de usar a estratégia fascista de defender jogando a sua culpa nos outros e tentar jogar uma cortina de fumaça sobre os seus crimes
e enganar os seus seguidores da seita bolsonarista. O discurso base bolsonarista no Senado é que a eleição de Marinho vai equilibrar os poderes diante do que eles chamam de abuso contra os que atentaram contra a democracia, fazendo frente ao governo Lula. 6. Quando bolsonaristas falam que a eleição de Rogério Marinho ao Senado vai equilibrar os poderes, que é um absurdo, pois Rogério Marinho é apoiador de Jair Bolsonaro, que causou uma guerra entre os poderes da República e agora chamam de abusos quando são investigados por levantar contra a democracia. Outra pauta dos bolsonaristas é pautar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Marinho defendeu promover o diálogo institucional e diz que o impeachment é instrumento que consta na Constituição, mas não pretende sentar na cadeira e instaurar processos de vingança, e sim sentar a cada um dos poderes para o diálogo. 7. Meu comentário. Uma outra pauta dos bolsonaristas é o impeachment de ministros do STF, do Superior Tribunal Federal, principalmente o de Alexandre Moraes, que Rogério Marinho promete, se for eleito, não querer vingança. É evidente que isso deixou de ser pauta do bolsonarismo, até porque, se eles tiraram um ministro do STF, quem vai escolher é o presidente Lula. Marinho disputa o comando da casa com o atual presidente Rodrigo Pacheco, do PSD. O PL tem 14 senadores, o PP 6 e o republicano 4, totalizando 24 dos 88 senadores. 8. Meu comentário. O grupo de apoio de Rogério Marinho ao Senado fizeram uma contagem de votos de seu candidato ao Senado, que totalizaram 24 votos, enquanto, conforme ministros do Palácio do Planalto apostam que o presidente do Senado, Pacheco, se reelegerá presidente do Senado, com apoio de a cerca de 70% dos 81 senadores. Vamos aguardar a eleição dia 1º de fevereiro. Esperamos que a democracia ganhe agora no Senado da República. Até o próximo vídeo.